Nós estamos ao vivo, não escondemos nada de vocês. Neste clima de descontração e de alegria para a glória de Deus. No final da misericórdia já. Misericórdia. Está no triunfo da alegria e da misericórdia. Eu fiz um Gente, lanchinho aqui sabe o antes. que é isso? Deixa eu contar para vocês. A gente não bebeu nada, viu? E isso é fruto do Padre Christian estar aqui com a gente. A alegria contagiante que Deus colocou no coração desse sacerdote. Padre Christian, a alegria, a gente está junto no Misericórdia Brasil, no Instituto Hesed e hoje na pausa para o café. Seja bem-vindo. Ah, maravilhoso. Uma alegria muito grande, sempre uma alegria pregar a palavra de Deus, estar com pessoas que são de Deus. Eu digo muito isso. É muito bom ter amigos, mas é muito melhor quando os nossos amigos são amigos de Deus. Estamos aí no dia da misericórdia, estamos aqui nos bastidores, mas a alegria do povo é contagiante. Terminou agora o show com a Madre Kelly, simplesmente maravilhoso. Uma multidão louvando, cantando, se alegrando no Senhor. Isso enche o nosso coração ainda mais de alegria e de esperança que dias melhores virão. E amigos, você tem amigos que têm te levado para Deus? Que têm te aproximado de Deus? Tenho certeza que sim. Um dos nossos irmãos que estavam na equipe agora, Padre Christian, irmã Edviges Maria, eu fui ajeitar ontem um incenso para a missa e enquanto eu ajeitava o rapaz dizia assim, olha, a nossa vida é um tripé. E no tripé você tem que cuidar da mente, do psicológico, do corpo, do seu físico e também da sua vida espiritual. E eu ouvindo, colocando um incenso, né, ouvindo. Aí eu terminei, não tive culpa de ouvir a conversa. Eu falei assim, olha, tá certo, nota 10, nota 10, tá certo. Agora, por isso que Deus é 3. Porque Deus é amor, Ele não podia ser sozinho. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas quer saber qual é a melhor pregação sobre a Trindade, sobre quem é Deus, um Deus que é amor? Se Ele é amor, Ele tinha que ser 3. Quem ama, quem é amado e o fruto do amor, não é? Deus é 3. Uma família que se ama. Quando você vê uma família que existe sacrifício um pelo outro, doação e essa alegria verdadeira, o padre falava, amigos que levam para Deus. Como é bonito uma família que você vê e ela leva para Deus. Uma família que se ama, que se sacrifica uns pelos outros, nas dificuldades principalmente. É uma melhor pregação da Santíssima Trindade. Então, hoje o Padre Cristo está aqui, Papai do Céu trouxe ele para trazer uma palavra para você, já que a irmã Lúcia disse que o ataque principal de Satanás nesses tempos seria contra a família. As nossas famílias estão experimentando isso. Então, eu queria pedir ao Padre que dê umas dicas. Quais brechas, Padre? Em primeiro lugar, quais brechas nós precisamos hoje, nesse tempo de tanto ataque à família, à televisão, são ideologias, não é? São coisas de todo tipo, bombas atômicas nas nossas famílias, nós temos experimentado isso, como a gente pode fechar as brechas, como a gente pode se blindar desses males que têm atacado nossa família. É verdade. Pois é, o pessoal, fiquei conhecido como padre que prega para as famílias, né? Eu tenho atendido muitas famílias que nos trazem alguns problemas. Acostumei, irmão, irmã, que os problemas da família, eles estão mudando de endereço. Parece que os problemas são os mesmos. Quando eu comecei a ser diretor das equipes de Nossa Senhora, eu era diácono ainda, morava em Carmo do Cajuru, eu tive uma curiosidade de pegar uma caderneta e eu escrevi o nome da pessoa e o problema que ela trouxe, para que eu pudesse rezar depois. A oração funcionava muito mais do que o aconselhamento em si. E o que me chamou a atenção, foi até Deus que fez isso comigo. Tirando o nome das pessoas, os problemas variavam entre 3 e 5, 6, eram os mesmos problemas. Então, quando alguém vinha, padre, eu sou casada, eu estou com um problema no casamento, eu já sabia mais ou menos o que era. Então, se os problemas são mais ou menos os mesmos e muda apenas o endereço, como que eu venço esses problemas dentro da minha casa? Olhando as famílias que já venceram. Eu não preciso criar roda. Há famílias bíblicas, há histórias na Sagrada Escritura que mostram como que a família pode ter um caminho tranquilo e sereno com Deus. Primeira coisa é você entender algo. Se você puder anotar, anote que é muito importante você ter isso no seu na sua caderneta de espiritualidade, no seu livro de oração. Deus, ele entra
pela porta que a gente abre. O diabo, ele entra pela brecha que a gente não fecha. Pode repetir, padre, eu quero anotar aqui no meu coração. Essa Repete é aí. importante. Tem muita gente querendo anotar isso aí. Vai. Deus, ele entra pela porta que a gente abre. O diabo, pelas brechas que a gente não fecha. Dificilmente uma família vai abrir a porta para o diabo. Você nunca... padre, eu sou uma família de missa, eu creio em Deus, eu tenho rezado, mas eu abri a porta para o diabo. Eu nunca escutei isso. Isso não acontece. Se a família não tem aberto esta porta, como que o mal ele tem entrado? Então não é pela porta, são pelas brechas. Nós temos no Antigo Testamento um texto que eu gosto muito, quando os amalecitas eles estão tentando invadir Jerusalém, o profeta vê que há uma brecha na muralha. Então ele diz, antes de lutarmos, precisamos fechar as brechas para que o inimigo não adentre. E quais seriam essas brechas? Primeiro, qual seria este abrir a porta do coração a Deus? É o que nós chamamos de estado de graça. Olha o que eu escutei lá na Associação Internacional dos Exorcistas e no material que nós temos para estudo. Uma pessoa que vive no estado de graça, o diabo na vida dela é bem inofensivo. Olha a palavra, inofensivo. Quer dizer, ele não pode causar danos, porque você está no estado de graça. E você pode perguntar, padre, o que é estar no estado de graça? O catecismo nos ensina. Primeiro, é não ter pecado mortal. Então, manter a confissão em dia. Segundo, missa dominical, comunhão dominical. Hoje, eu não sei se é, vamos falar um costume, mas eu estou vendo acontecer com frequência pessoas que vão à missa e não comungam. Não é? Claro, com pecado mortal não se comunga. Mas quando você começa, vai no domingo, não comunga. Vai quarta, não comunga. Outro domingo, não comunga de novo. Eu acho que era melhor a pessoa diminuir o pecado e aumentar as comunhões. Né? Que essa pessoa fica também nesse puritanismo. A qualquer coisa eu não vou comungar. A comunhão ela é necessária. Então, se por acaso, durante aquela semana, há um pecado mortal, confesse para que você comungue no domingo. Quero dar aqui algo, não é que eu estou falando do alto, mas algo concreto que eu faço lá no santuário onde eu sou reitor. Claro, eu atendo as pessoas quando necessário. Mas eu tenho uma equipe de acólitos e cerimonial, são jovens, não é, adolescentes, que ajudam no serviço do altar. E ajuda o padre muito. Eles cuidam da liturgia, né? Ficam cerimônias mais bonitas, bem celebradas, eles são solenes, né? E eu estava incomodado, porque na hora da comunhão, são 4 de um lado, 4 do outro. Vinha 2 de cá, 1 de cá. Aí eu olhava para eles assim, eles ficavam despistando, acabava a missa, eles estavam no pé. Eu falei, mas o que está acontecendo? Por que essa galerinha não está comungando? Aí eu falei com o coordenador, o que está acontecendo? Ah, padre, porque quando eles estão com pecado mortal, eles não comungam, não. Eu falei, então fale o seguinte, fale com eles, que quando necessário for, coloque no grupo e me avisa. Eu chego uns minutinhos antes e atendo esta confissão. Eu acho muito bonito, quando eu paro o carro na garagem da igreja, está lá uns 2 jovens em pé, assim, que ó. Aí entro com eles na capelinha, uma confissão simples, rápida, mas para que eles possam comungar na Santa Missa. Então, não a confissão em dia, a comunhão dominical. Comunhão diária, se possível, mas dominical. O terço em família. Eu não estou falando terço, estou falando terço em família. Todo dia, padre, seria o ideal. Mas qual é o real na sua casa? Uma vez por semana? Uma vez por mês para começar? Marque, reúne a sua família para a devoção a Nossa Senhora. Família que reza unida, permanece unida e feliz. Aquele que tem Maria em casa, o vinho não acaba. E 4º ponto, leitura do Evangelho do dia. De maneira especial, a Lectio Divina, a leitura divina da Escritura. Por que eu estou falando sobre estado de graça? Claro, eu não fui nomeado exorcista. Espero ser. E será em breve, hein? Em nome de Jesus. Mas eu aprendi algo que eu já estou aplicando no santuário e realmente funciona.
As pessoas ouvem assim, né? O Padre Christian fez curso de exorcista. Eu nunca vi tanto capeta aparecendo. Aí aparece, padre, eu tô com o diabo, o meu parente tem outra, a minha mãe tem 4, meu pai tem 9. Falei, tá bom, então vamos desencapetar essa galera toda. Mas qual é o segredo que a Associação dos Exorcistas ensina para o exorcista? No primeiro momento, você não acredita naquilo. Você vai levar a pessoa a estar no estado de graça. Quando você a coloca no estado de graça, infestação, vexação, sujeição, desaparece. Então, antes de eu rezar para a pessoa, colocar a mão na cabeça, pegar a cruz, jogar água benta, eu falo, olha, quanto tempo tem que você não confessa? Tanto tempo. Aí, então confesse. Reze o terço todos os dias. Leia o evangelho do dia e comunhão dominical. De 10 pessoas, 9 não voltam. Aí eu pergunto quando eu vejo, por que você não voltou? Padre, depois que eu fiz o que o senhor falou, sumiu tudo, resolveu tudo. O que a igreja faz? Ele coloca a pessoa no estado de graça. Eu, como padre, preciso estar no estado de graça. Imagina um encontro desse aqui, você vai lá para o palco com a cara e coragem. Meu filho, é uma rasteira atrás da outra. Os irmãos e irmãs, o estado de graça nos prepara para a batalha. Então esse, né, porque aqui já respondi muita coisa. Então, estado de graça. Eu vou apenas citar as brechas, se precisar tirar alguma dúvida a gente tira. Anote as brechas. São várias, mas as principais. Primeira, pecado mortal, não confesso, você não confessou, e comunhões em cima do pecado mortal. Esse é uma brecha grande, porque a Bíblia diz que aquele que comunga sem discernir o corpo, sem estar preparado, ele comunga a própria condenação. Dom José Belvino, o bispo que me ordenou padre, ele já é falecido, ele dizia assim, ele era muito engraçado também, mas ele era muito sábio. Ele dizia assim, Pai nosso para quem está no inferno é lenha. Ou seja, se você não está no estado de graça e você comunga, ao invés de melhorar, aquilo vai piorar você. Segundo, olha que a segunda brecha, falta de perdão, desejo de vingança, rancor e ressentimento. Esta é uma brecha clara que o mal entra na sua vida. E aquilo que era uma brecha, que era um mal-estar com alguém, assim, uma desavença, ele vai colocando ali ódio, rancor, a pessoa chega, você sai do lugar, a pessoa vai na festa, você não vai, a pessoa fala uma coisa, te irrita, porque o mal está trabalhando ali. É a brecha que não fecha. Outra brecha que hoje é a pior de todas para os padres que estão no exorcismo, o ocultismo. Todo ocultismo é uma brecha para o mal. Eu não vou entrar aqui no nome, porque meu advogado falou que eu não estou tendo dinheiro para pagar advogado. Então, para eles me processar, eu não posso falar aqui o nome. Mas é claro, aquilo que não é católico, o católico não deve praticar. Os lugares não católicos, você não deve ir. Porque esse ocultismo é uma brecha para que o mal ele possa adentrar na sua vida. Você que é pai e mãe, acompanhe os seus filhos e veja o que ele anda jogando no tabuleiro e na internet. Tem aquela tábua Ouija, ou tem outros nomes que eles dão, não é? Tem jogos de indução a coisas mexerem. Eles brincam como se fosse um joguete. Mas como que essa coisa mexe? Como que as respostas aparecem? Como que aquela lupa, ele anda dando as respostas? Há alguém mexendo com aquilo ali. É um espírito? É um morto? Geralmente é um diabo. Não é? É um espírito do mal que ali está. E o jovem brinca com aquilo, achando que aquilo não tem consequência nenhuma. Então, rancor, ocultismo, falta de perdão e, por último, que graças a Deus não é o nosso caso, é a irreligião. Uma pessoa que não tem religião, ela está desprotegida contra o mal. Então, veja bem, estando no estado de graça e fechando as brechas, nós estaremos protegidos contra o mal e haveremos de crescer nas virtudes, principalmente na fé,
na esperança e no amor, para que possamos trilhar um caminho de santidade. Então aqui, olha, resumi muita coisa numa resposta só. Você prestou atenção? É isso que você precisa para vencer as tentações do mal, que é um modo ordinário do diabo agir. Espero que cada um tenha tomado nota de cada uma dessas palavras, porque o padre falava, e nós do Instituto Hesed, a gente tem um costume, há muitos anos, um costume não, chamado de Deus, de trabalhar com libertação. Então, tudo isso que o padre Christian está falando, a gente vê no concreto. De fato, de cada 10 pessoas, 9 que você dá essa recomendação, volta para o estado de graça, resolve o problema. E, padre, eu partilho com o senhor o que acabou de acontecer agora. Eu conversei com uma pessoa que está lutando pela sua família, mas essa pessoa mesmo cai e tem vergonha de confessar de novo por causa de um vício. E fica um longo tempo sem comungar, longo tempo longe. Aproveitar que hoje é domingo da misericórdia, gente. E eu falei duro, assim, falei forte com essa pessoa. Filha, não te afasta do sacramento da misericórdia. A culpa é tua. Como é que quer mudar o teu esposo? Você precisa de Jesus. Você precisa... E eu já desconfiava de qual era a fraqueza. Eu disse, o teu pecado é esse. E ela disse, eu tenho vergonha, né? E ele mesmo joga na minha cara. Eu falei, Jesus te mandou perdoar 70 vezes 7, Ele te perdoa 70 milhões vezes 70 milhões. Não tenha vergonha, não deixe Ele te amar, deixa Ele te perdoar. Eu digo isso nesse domingo da misericórdia. Quando o padre falou, isso veio ao meu coração. Muitas pessoas querem rezar e lutar pela sua família, mas você mesmo está preso num vício. Você mesmo não está conseguindo segurar em Jesus para puxar outra pessoa para Jesus. Pode um cego guiar outro cego. Volta os teus olhos para Jesus. E se você cair, confessa logo. Se possível, como o padre dizia, comunga não só no domingo. A batalha é grande, para mudar a situação da família é grande. Confessa e logo depois comunga todos os dias. Eu já vi muita situação se resolver. A pessoa vai, missa diária. E se eu cair, eu não vou comungar em pecado, mas eu vou confessar logo, Gente, a gente está numa trincheira de guerra. O mar não está para peixe, como diz o outro, né? Não está para peixe. Então, esses conselhos do padre Christian são algo concreto na sua vida. Aproveita isso. Mas assim, falar de fugir do negativo, fugir do mal, é algo importantíssimo. Revestir a armadura do cristão, principalmente a couraça da justiça quando você está na graça. Mas, padre, talvez até mais importante do que, como é que eu posso dizer... Me proteger do mal é estar cheio do bem, né? Estar cheio do... Então, eu, a irmã Edviges Maria e o padre Cristian, a gente conversava sobre isso. Como que a família já deve estar vivendo a espiritualidade? O que está atrapalhando hoje das famílias de viver essa alegria que a gente começou aqui, né? Um sorriso gratuito que o Espírito Santo... Conte, qual é o segredo desse sorriso, irmã Edviges, que de repente brotou? Ela só sorri. Então, padre, pois é, o segredo da alegria é exatamente estarmos cheios desses bens, não é? Do bem maior que é Jesus, mas os bens que Ele tem para nos dar. Eu lembrava quando o senhor partilhava aí tanta riqueza, foi uma formação, né, irmão Luiz Maria? Uma formação que o padre Christian deu para nós, mas exatamente dessa tristeza, dessa depressão que tem entrado nas famílias, e parece mais que virou algo contagioso, no sentido de que um membro da família está, parece que os outros, ao invés de terem força para ajudar aquele que está, se afundam junto, né? Se afundam junto. É o contrário do que hoje Santa Faustina ensina para nós na espiritualidade da misericórdia, que é mergulhar no mar da misericórdia, né? As pessoas parece que se rendem fácil, cedem fácil, não tem mais aquele vigor que antigamente a gente olha a gente como se eu fosse muito velha, muito antiga, né? Mas eu contemplo com muito orgulho. De fato, nós vemos avós, bisavós, até mesmo escutamos histórias de pessoas mais maduras, de que eram mais viris, eram mais fortes para enfrentar os problemas da vida. E hoje nas famílias a gente vê o contrário, muito devastador. Então, como que o senhor responderia hoje às famílias para fazer esse movimento contrário e até mesmo pagar o preço que for preciso de perder individualmente para que a família ganhe essa alegria? Nós estamos vivendo uma época complicada, porque a gente entende o contexto social. Qual que é a geração de hoje? É a geração que são filhos
dos tipais que tiveram uma vida mais difícil. Então, pessoas que tiveram uma vida difícil, ela vai gerar pessoas com uma vida fácil. Uma vida fácil gera pessoas fracas. Pessoas fracas geram tempos difíceis. E tempos difíceis forjam pessoas fortes. Quer dizer, é um ciclo. Quer dizer, essa geração de hoje, não falo de todos, é claro, mas eu atendo pessoas, quer dizer, a senhora disse aí, eu conheço pessoas que terminaram o namoro e só por causa do namoro terminado tentaram tirar a vida. Fizeram uma prova, não conseguiram passar a prova, ameaçaram amanhã, eu quero morrer. Ontem aconteceu isso, antes de ontem, na verdade, né? Uma das irmãs procurou, falando de uma jovem que estava aqui na sexta-feira. Ela chegou ontem, pediu para confessar e não passou numa prova que fez na sexta-feira. Achou que não passou, não foi o resultado. Nossa. E tentou tirar a vida. Pois é, porque eu penso pelas coisas que eu leio, claro, meu estudo principal é Bíblia, mas eu leio muito essas neurociência, psicologia, para a gente entender a mente humana, né? A criança, ela se forma muito mais na frustração do que na satisfação. Porque o ser humano, ele busca a satisfação. A gente gosta de quê? É ficar sentado, é ficar deitado, ficar na sombra. Quer dizer, o ser humano, ele busca a satisfação. Mas a frustração é que forja o caráter. Infelizmente, os pais de hoje, eles têm na cabeça uma lei apenas. O meu filho não pode sofrer. Meu filho não pode se frustrar. Então eles vão na escola, briga com o vizinho, o menino está na loja quebrando tudo, ninguém pode falar nada. Não, é o meu filho, deixa ele que eu pago. Quer dizer, eles estão criando pessoas despreparadas para quando estiverem na idade adulta, possam lidar com as frustrações da vida. Porque a mente da pessoa não acostumou a lidar com a frustração. E muitos acham que um adolescente aí com 12, 13, 16 anos está pronto para a vida. Não é? Os neurocientistas sabem que o córtex frontal, onde tem a tomada de decisão, a maturidade da mente humana, ela só concretiza no terceiro setênio. Quanto é esse terceiro setênio? 21. Então é com 21 anos que você pode dizer, a minha mente está madura para tomar decisões. O que a gente vê na internet hoje? Crianças com 11, 12 anos decidindo coisas que o adulto ainda não decidiu. Não é? Eu não estou aqui falando o nome, então a gente pode citar. Eu vi esses dias no Instagram a mãe soltando foguete e toda alegre porque o seu filho de 8 anos decidiu a sexualidade dele. Quer dizer, se com 21 anos a nossa mente está madura, como que uma criança de 8 anos sabe o que quer? Então, este é o papel de quem? É do pai e da mãe. Não é assim, não vai fazer, você não vai dizer, porque eu não quero, eu sou seu pai, eu sou sua mãe. Não é ser autoritário, mas ter autoridade, sabendo que a pessoa não está pronta para isso. Não é? Igual, nós estamos vivendo, só para a gente entender, aí à espera de um novo Papa. Né? E geralmente, o pessoal não precisa esperar um Papa de 18 anos. Um Papa de 30 anos, de 40 anos, geralmente assume um senhor. Não há como mudar a regra. A maturidade e a sabedoria, ela vem com o tempo. Não tem como você forçar o ser humano a este amadurecimento na marra. E os pais têm que entender que uma criança de 7 anos, ela tem cabeça de 7 anos. Uma criança de 11 anos, ela tem cabeça de 11 anos. E a questão da religião, né, nos primeiros 2 setênios, 0 a 7, 7 a 14, não é uma imposição, mas é uma regra familiar. Enquanto a criança é criança, a mãe tem que dizer, domingo é dia de missa. Ah, mãe, eu não quero. Vai. Você não vai para a escola? Como disse, para fazer o dever de casa. Para fazer o dever de casa. Pode colocar a roupa, nós vamos para a igreja. Quantas vezes chovendo, aquele inverno, eu e meu irmão dormindo, a minha mãe chegava no quarto, Samuel, vamos, lembra da Christian? Nós vamos na missa das 9, graças a Deus, na missa das 7, né? Nós vamos nas missas das 9. Você acha que eu e meu irmão falavam? Não, a gente não vai não, meu filho, o couro comia. A gente já levantava, escovava dente, punha a roupinha. Chuva, a gente morava perto da igreja, né? E saía com guarda-chuva. Frustração. Com a galochinha molhada, ia para a igreja. Hoje, ela tem um filho padre, tem outro profissional, que não falta das missas. Por quê? Ela colocou aquele caráter. Hoje em dia, eu não entendo. O filho fala, eu não quero, então não vai. Aí eu não gosto, então não come.
Então, não é assim que funciona, né? Se os pais não assumirem a educação dos filhos, nós teremos coisas piores vindo por aí. O padre Christian que costuma dizer que é uma geração mimimi, não é? Agora, é o mimimi, porque mimimi, o pessoal gosta do mimimi, né? O povo de mimimi. Mas tem uma definição, na psicologia, o nome dessa geração é floco de neve. A psicologia já deu essa... O que é um floco de neve? Quer dizer, vocês estão assim. Infelizmente, é o que está acontecendo, né? Claro, o assunto a gente vai começar a falar, tem muita coisa, né? Por que hoje surgiu uma profissão que não tinha há pouco tempo? Os tais dos influenciadores. Porque quem é o influenciador do filho? É o pai e a mãe. Não tem influenciador de filho. É o pai e a mãe que vão influenciar o filho. Como o pai e a mãe não estão assumindo este papel, eles estão indo para onde? Procurar alguém que influencie. Eles encontram no Instagram, encontram no YouTube. Hoje tem gente que tem casa, apartamento, carro, só por ser youtubers. Aí você vai no YouTube do cara, o que tem? Nada. Não tem absolutamente nada. É um festival de besteirol e cada vídeo, 200 mil, 300 mil acessos. Você pega um vídeo com conteúdo, 2 mil, 3 mil, né? E os pais não acompanham o que os filhos andam vendo. E esses youtubers e tiktoks da vida têm formado pessoas que não gostam. Agora, eu não vou falar nem de espiritualidade, nem de estudo, que não gostam de trabalho. Nós estamos numa geração que as pessoas têm alergia a trabalhar. Porque a palavra trabalho dá trabalho, senão não era trabalho. Não é? E hoje o que a gente vê? As pessoas não gostam de trabalhar. Então veja só o contexto. A família não passa uma espiritualidade sólida, como nós recebemos. Meu avô, no sábado, não tinha coré. Sábado, 18 horas, terço. Os netos na sala, e a gente rezava. Hoje em dia... É bonito, é né? bonito. Ave Maria. Pega os meninos hoje para rezar um terço. Meu filho, mas não reza, não. E é celular na mão, é o menino boca reclamando, se perdeu. Então, religião já está fraca. Escola, não vou falar de todas, mas sabe como que está. Né? Não precisamos aqui inventar a roda, sabe como que está. A área do trabalho, não estão querendo nada com a dureza. Mas esse pessoal está querendo o quê? Não reza. Estuda, não trabalha. Então, nós estamos numa época realmente difícil, não é? E se a gente vai até a Sagrada Escritura, como livro de regra para nós cristãos católicos, você vê que todas as perguntas do homem de hoje estão lá. Não é? Mas como a pessoa não reza, ela não tem a base, que Jesus colocou a base. A base é Ele, a rocha sobre a qual se constrói a casa. Por isso nós vemos tantas pessoas levantando a casa na areia. Qualquer onda que vem, qualquer probleminha que vem, qualquer tristeza que vem, a casa cai. A solução está na Bíblia, mas infelizmente nós fazemos a nossa parte, educando, tentando levar uma palavra, despertando os pais que têm a boa vontade a educar de maneira diferente. Mas enquanto o ser humano não tomar consciência de que os pais não são espectadores, mas são educadores dos filhos, nós teremos essa sociedade líquida e de um amor arenoso que nós estamos vivendo. Lembrei da história que a irmã Maria Alexia contou, né? Ela é responsável pela catequese da nossa casa, padre. E começou o ano formativo da catequese, e a mãe, no final do primeiro dia de catequese, chegou e perguntou apreensiva, né? Irmã, foi tudo bem? Tudo tranquilo? Ela disse, sim. Algum problema? Não. Meu filho não estranhou? Ela, não. E, por acaso, assim, em algum momento a senhora disse não para ela algumas vezes. E o que aconteceu? Nada. Não, ele não fez nada. Não. Aí ela deu um nome, um nome que se dá agora para alguma, não sei se é doença, enfermidade. E ela disse, pois então, eu estou achando que a senhora talvez não sabe dizer o não para ele, porque ele atendeu todos os nãos que nós demos e sem nenhum chilique, né? Sem nenhum esperneio. Então, ele confirma isso que o senhor está dizendo, né? Às vezes só quer realmente aquela pessoa que ensine, né? A própria criança já identifica isso. Além de adultos que a gente também encontra, né, padre? Querendo, de alguma forma, que a gente pastoreie. A gente já está recebendo sinais que estamos perto do momento de preparo para a Santa Missa, né? Então, eu percebi que nós estamos aqui diante de uma imagem do Imaculado Coração de Maria. Isso me trouxe duas lembranças. Uma lembrança, se você não comprou ainda o livro da Maria Ângela, vale a pena.
Eu virei o sábado santo em vigília lendo, e muitas coisas ali são alertas importantíssimos. Uma delas que me tocou e me chamou a atenção: alguns satanistas, Padre Christian, se tornam médicos ginecologistas, porque quando a criança nasce, eles consagram a Satanás. Mesmo mentalmente, sem falar, sem fazer ritual nenhum, eles consagram. E ela contava o que acontecia, consequências objetivas com as crianças. E o contrário também é verdadeiro. Quando um pai e uma mãe, já no ventre, consagra a criança. Quando um pai, eu converti depois, meu filho está já começando a crescer, consagra a criança. Especialmente ao Imaculado Coração de Maria, existe uma diferença. Existe uma proteção especial, uma autorização maior que você deu para a intervenção do céu e, claro, a medianeira do Espírito Santo. Todas as graças vêm do coração de Jesus, mas ele derrama por meio do coração de Maria. Então essa consagração, já que o nosso tempo praticamente encerrou, me veio isso ao coração, porque esses dias eu conversei com o tradutor do Padre Gobi, que é o senhor Otávio Piva, que ele durante anos traduzia o Padre Gobi. E ele dizia: irmão, eu entrei para o movimento por causa de uma das 4 promessas do Imaculado Coração de Maria. As famílias que fizerem um cenáculo, rezar o terço em família e consagrar as crianças ao Imaculado Coração, Nossa Senhora promete a salvação dos filhos. Só por esse motivo eu entrei no movimento e fiquei a vida toda traduzindo o Padre Gobi, traduzindo. E recentemente ele me falou de uma profecia, eu vou me aprofundar para dizer para você nas lives, do Padre Pio, que ele falava quando 5 milhões de crianças se consagraram ao Imaculado Coração de Maria. Eu não me recordo exatamente o que ele diz, mas ele fala algo em relação a esse triunfo, através dessas crianças se consagrando. São muitos problemas e seriam muitos assuntos que não dá tempo da gente falar tudo aqui. Mas eu queria terminar com essa dica. Quando eu olhei para o Padre Christian aqui, vi essa imagem, me veio isso, terminar com essa palavra. Consagre todos os dias o seu filho e a sua família ao Imaculado Coração de Maria. Quando os satanistas consagram as crianças, que nem filhos deles são, existe um efeito. Nem a autoridade de pai eles têm, mas existe um efeito. Imagina você, como pai e mãe, todos os dias, colocando espiritualmente os seus filhos dentro desse refúgio. Algo vai acontecer. Algo poderoso vai acontecer. Então, chegou o momento da gente encerrar. Olha, falar com o Padre Christian dá vontade de falar mais, e de conversar, e de sorrir, e de perguntar outro conselho, e outro conselho. Mas o Padre vai também celebrar a Santa Missa do Domingo da Misericórdia agora, e você vai participar conosco. É um intervalo de preparação, é? Vamos agora então nos preparar para esse momento sublime da Santa Missa. Eu peço que o Padre Christian possa encerrar dando uma bênção nessas famílias que nos acompanham. Não é? Olhe, para nós, uma missa muito especial. Para mim, de maneira especial, como padre, estaremos concelebrando com o Padre Emanuel Maria a sua primeira missa do Domingo da Misericórdia. Então é a sua primeira celebração nesse dia tão especial para o Instituto e para todos nós. Nos alegramos com ele, nos alegramos com as senhoras madres, Kelly e Jane, e com todo o Instituto que se alegra aí com um dos seus filhos consagrados ao Senhor no sacramento da ordem. Então, certamente será uma celebração maravilhosa que tocará os nossos corações pela misericórdia. Então, que por intercessão do Imaculado Coração de Maria, Jesus misericordioso, que desça sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos e permaneça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Já tomou seu cafezinho, agora prepara para a missa.